Para você que clama, essa é a palavra da fonte. Uma vez eu vi um pastor contando um testemunho de ter ido de férias com a família um dia, pegar a estrada logo cedo e num dia de calor extremo. E de repente, no meio da viagem, o carro simplesmente parou na estrada. Como todo homem, ele levantou, abriu o capô do carro, começou a olhar sem ter a mínima ideia do que fazer. E ele ficou ali por alguns minutos olhando o carro, sem saber o que fazer, sem saber como resolver a situação. Até que o filho dele, pequeno, saiu do carro e falou: "Papai, por que a gente não ora?" E a primeira reação interna dele, ele não expressou isso para a criança, mas a reação interna dele foi: "Eu já orei. Antes de sair de casa a gente orou dentro do carro, pedimos para Deus nos guardar." Mas em respeito ao filho dele que tinha tido aquela atitude, ele falou: "Sim, filhos, vamos orar." E os dois foram para trás do carro, abaixaram a cabeça e começaram a pedir que Deus trouxesse alguém para resolver aquela situação, para ajudar eles. E antes deles acabarem a oração, eles levantaram a cabeça e viram que um carro tinha parado na frente do carro deles. E esse homem era um mecânico, ele abriu o capô do carro e viu rapidamente qual que era o problema. E mais do que isso, ele disse que ele tinha uma mecânica a poucos quilômetros dali e que ele poderia rebocar o carro e resolver o problema rapidamente. E quantas vezes a gente já não ouviu histórias assim, né? Uma pessoa saiu de casa, orou por segurança e de repente um acidente aconteceu, mas a pessoa que estava passando na calçada era uma enfermeira. Ou o resgate chegou bem rápido. Se demorasse um pouco, talvez ele não resistiria, mas foi salvo por causa da rapidez do resgate. Ou talvez você ora para que Deus te ajude a manter o seu emprego e de repente você é mandado embora, mas um emprego bem melhor aparece logo em seguida. E como dentro dessas não respostas de Deus, dentro dessa atmosfera de não resposta de Deus, existem pequenas respostas milagrosas que revelam o caráter de Deus e quem Ele é. E eu estava pensando na história de José. Pensa nesse homem, um homem que recebeu um chamado de Deus através de um sonho, mas que era odiado e foi vendido como escravos pelos irmãos. E por ter sido vendido, começou a trabalhar na casa de um homem, foi fiel em tudo que fazia, tudo que ele botava a mão prosperava, mas foi caluniado e preso. E na prisão se tornou um exemplo entre os presos, né? Um homem que ajudava o carcereiro ali nas coisas e revelou o sonho de um preso, mas foi esquecido lá. Até o momento que Deus coloca ele na posição que Ele quer. E imagina essa vida cheia de não respostas de Deus, cheia de catástrofes acontecendo. Tudo isso culminando para um momento em que Deus o colocaria no lugar certo, onde Ele queria. E no capítulo 50 de Gênesis, no versículo 20, na verdade a partir do versículo 19, José ele resume tudo isso que aconteceu. Né? O Jacó tinha morrido e os irmãos dele que estavam vivendo ali no Egito com ele, eles falam: "Olha, agora que nosso pai morreu, talvez José vai querer se vingar da gente. Talvez José vai querer pagar aquilo que nós fizemos contra ele." Mas olha só o que José fala no versículo 19. Ele diz: "Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, mas Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que nesse dia se vê, isto é, conservar muita gente com vida." Esse versículo 20, na verdade, ele, em algumas versões da Bíblia, ele é muito mal traduzido. Né? A palavra que tem aqui, vós na verdade intentaste para mal, mas Deus porém intentou para o bem. Né? Em algumas versões ela vai falar: vocês planejaram, mas Deus tornou bem. Vocês planejaram mal, mas Deus tornou em bem. E muita gente vê esse versículo como se o diabo fosse um menino sapeca dentro de uma casa, andando, correndo, derrubando os vasos, e Deus fosse aquele menininho certinho que está atrás tentando segurar, resolver a situação. Não é nada disso. Não é isso que esse texto diz. Né? No original é a mesma palavra. Vocês planejaram para o mal, mas Deus planejou para o bem. A mesma situação. O que José está dizendo aqui
Vocês pensaram que eram vocês que estavam fazendo isso. Vocês pensaram que vocês me venderam lá atrás. A mulher de Potifar pensou que ela estava enganando e me enviando para a prisão. O copeiro do rei pensou que ele tinha esquecido de mim, mas na verdade tudo isso era o plano de Deus sendo executado. Eram os caminhos de Deus sendo trilhados até esse momento chegar, para que as vidas de vocês fossem salvas. Deus, ele não está resolvendo problemas, né? Aquilo que o diabo tem feito para destruir a sua vida, tentado te matar, Deus não está atrás, tornando essas coisas em bem. Não, a sua vida tem sido planejada por Deus. Ela tem sido desenhada e Deus está se executando isso segundo a boa vontade dele, assim como fez na vida de José. Então, a minha oração para você hoje é: tenha consciência disso. Ainda que talvez nesse momento parece que Deus não está respondendo às suas orações, saiba disso. Deus tem planejado tudo para o seu bem. Até a próxima Palavra da Fonte.